Graças e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Hoje nós estamos iniciando uma nova série para os nossos estudos bíblicos, a série Fruto do Espírito. Vamos meditar nas próximas semanas a respeito do fruto do Espírito, esse fruto que o Espírito Santo gera em nós. Logicamente que você deve estar se lembrando do texto lá de Gálatas, capítulo 5, que descreve o fruto do Espírito, as suas qualidades, as suas virtudes, né? Mas hoje nós vamos fazer uma introdução para esse assunto e nem vamos meditar nesse texto propriamente dito, tá bom? Hoje eu quero começar aqui a nossa conversa sobre esse assunto pensando na frutificação. E o tema da nossa mensagem de hoje é frutificação necessária, pois ao ler a Bíblia, ao estudar a Palavra de Deus, nós entendemos que é uma necessidade nossa gerarmos frutos. É necessário para nós termos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, sendo demonstrado. Para começar, eu gostaria então de meditar em Mateus capítulo 7, de 15 a 20. Diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, eu quero meditar um pouco que nesse texto, nessa palavra de Jesus Cristo, logicamente nós não vamos explanar todo o conteúdo preciosíssimo aqui desse texto que nós lemos, nós também vamos passar por outros textos bíblicos, mas Jesus ele nos mostra aqui em primeiro lugar que a hipocrisia sempre existiu nesse mundo, existia no tempo dele também, continua existindo nos nossos tempos. Ele até nos dá aqui um sinal de alerta, né? Tome cuidado, porque vão existir falsos mestres, e esses falsos mestres, eles são especialistas em se mostrarem de uma forma diferente do que eles realmente são. São lobos que colocam então uma pele de ovelha, né? Eles se disfarçam de ovelhas, mas na verdade eles são lobos. Tomem cuidado com isso. Então, qual é a forma de nós reconhecermos essas hipocrisias? Através do fruto, através da consequência ali da vida daquela pessoa. Quais são os frutos que essas pessoas estão gerando? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque, por um lado, a Bíblia fala para nós não julgarmos os outros, pois isso é um papel de Deus, né? E à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas, por outro lado também, Jesus fala assim, não ouça a palavra de qualquer um não, viu? E julgue pela reta justiça, né? Julgue pelas Escrituras. O que a Bíblia fala? Isso sim, nós devemos ficar de olho. E Jesus está nos falando aqui, tome cuidado com aquelas pessoas que vocês vão querer seguir. Tome cuidado com aquelas pessoas que vocês vão ter como mestres para as suas vidas. Olha, em primeiro lugar, para a vida delas. Quais são os frutos que essa pessoa tem na vida dela? Às vezes nós nos surpreendemos com uma pessoa por ela ter uma boa aparência, por ela falar muito bem, né? Por às vezes ser famosa nas redes sociais, por aí vai. Mas quais são os frutos da vida dela? Ainda mais um mestre, né? Num ambiente de igreja. O apóstolo Paulo nos ensina também, né? Que tanto quem quiser ser pastor ou quiser ser diácono numa igreja precisa ter qualidades que demonstrem frutos bons, precisa ter um bom relacionamento familiar, precisa governar bem a sua casa, precisa ter um bom testemunho aí na sociedade, né? Então, é necessário nós nos preocuparmos sim com os frutos. E algo interessante que Jesus nos mostra aqui nesse texto é que o fruto ele é uma consequência da nossa essência. E por mais que nós tentemos disfarçar a nossa aparência externa,
os frutos acabam evidenciando quem nós somos internamente, qual é a nossa essência. E ele nos fala aqui, né, que o espinheiro ele não produz uva. Se você for no espinheiro, você vai encontrar espinhos, né? Você não vai encontrar aquela uvinha doce, né, tão boa, tão útil também, né, para fazer bebidas e doces e tudo mais, né? E também, se você pega uma erva daninha, ela não vai te dar figos, ela não vai te saciar. A função dela é outra, né? Eu ainda estou para descobrir qual que é a função da erva daninha, né? Mas ela não vai te dar figos, isso aí é certeza, né? Então ele resume dizendo que as árvores boas não vão dar frutos ruins, né? E nem as árvores ruins vão conseguir dar frutos bons. Então é necessário nós prestarmos atenção nisso. A Bíblia ela valoriza muito essa palavra frutificação, ela aparece várias e várias vezes. E quando nós falamos de fruto, de frutificação, né, quando nós usamos esse termo na teologia, nós estamos sempre falando da consequência das nossas vidas, né? Então, rapidamente aqui pensando, né, no panorama aqui na Bíblia o fruto ele aparece como um indicativo do produto do ventre, né, ou até dos animais e até um produto da terra, né? Deuteronômio fala sobre isso. Ele fala também da índole do ímpio e das atitudes do homem. O fruto também pode ser a mentira de alguém, né? Pode ser também um fruto que essa pessoa vai ter na vida dela, na verdade aqui está um mau fruto. Pode ser a santificação que Deus opera em nós, é um fruto da nossa salvação. A justiça de Cristo em nós, o arrependimento, né, das nossas vidas, aquele arrependimento que nós devemos ter, e o caráter do justo. E nós vamos trabalhar muito com essa ideia do caráter, né? São virtudes que nós devemos ter que evidenciam o nosso caráter. E é interessante porque a Bíblia ela foi escrita em uma época onde a economia era predominantemente agrícola, né? Todo mundo estava ali muito familiarizado com isso. Embora nós não estejamos tanto, né, nós entendemos muito bem esse conceito da frutificação. Nós sabemos que para plantar qualquer planta, para que ela produza frutos e até flores bonitas e tudo mais, nós precisamos cuidar muito bem daquela planta, né? Nós precisamos regá-la, nós precisamos tomar cuidado com o sol, né? Ela precisa de uma quantidade de sol, às vezes não pode tomar muito sol, né? Aquele solo precisa ter os nutrientes certos, precisamos de repente adubar aquele solo, precisamos regar constantemente, né? E os frutos não são gerados instantaneamente, nós sabemos disso também. É necessário paciência, é necessária essa disciplina, esse cuidado, e com o tempo nós vamos vendo os frutos sendo gerados ali, né? Eles vêm no tempo certo. Então nós precisamos entender tudo isso que a Bíblia vai falando, né? De que é necessário nós termos frutos nas nossas vidas, é necessário que nós cuidemos então, né, desse solo, que nós nos alimentemos bem, que nós recebamos então aquela seiva bruta, né, de Cristo. Quando nós somos enxertados então no corpo de Cristo, nós podemos então receber cada vez mais o alimento dele, para que ele produza então o fruto nas nossas vidas. Porque nós nunca vamos conseguir produzir um fruto que não é daquilo que nós estamos nos alimentando, um fruto diferente da nossa essência. Isso já foi algo que Deus declarou desde lá no início da criação. Olha o que diz Gênesis 1, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Aí Deus já definiu desde lá no início que as árvores produziriam sementes de acordo com a sua espécie. E assim é na nossa vida também. Não vamos conseguir gerar frutos que são diferentes da nossa espécie, diferente da nossa essência. E aí entra o nosso grande problema, porque nós somos pecadores.
Nós nos afastamos da glória de Deus, nos afastamos da presença de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. E como que nós podemos, então, desenvolver frutos que agradam a Deus? Se até mesmo as nossas boas ações são manchadas pelo pecado. Isso aí só pode ser resolvido com a boa notícia que a Bíblia nos dá, né? O Evangelho, a boa nova, de que Cristo nos salva. Cristo perdoa os nossos pecados, Cristo nos dá, então, uma nova vida. O Espírito Santo ele vem habitar em nós e nos regenera, ou seja, nos faz nascer de novo. Ele vivifica o nosso espírito e nos dá uma nova vida. Eu gosto sempre de reforçar, né? Nós somos novas criaturas, não somos criaturas melhoradas. Não fui eu que inventei isso, né? Eu já ouvi de outras pessoas, mas é muito verdade. Às vezes a gente pensa assim, a salvação é só um item a mais na minha vida, né? É só para eu me sentir bem, só para eu ficar livre da minha culpa e posso continuar vivendo a minha vida normalmente. Não. A salvação é uma nova vida. A antiga vida morre, é crucificada, fica para trás. E eu vivo uma nova vida para Cristo. E o Espírito Santo vai gerar então em mim novos frutos. E ele vai estar me transformando à imagem de Cristo. Lá em 2 Pedro 1, versículo 4, diz assim, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha aqui, o apóstolo Pedro nos fala aqui nessa carta que nós nos tornamos participantes, então, da natureza divina. Nos tornamos parecidos com o próprio Deus, parecidos com Cristo. Então, o caráter de Cristo, ele é formado em nós. O Espírito Santo ele vai produzir isso em nós. E, ao mesmo tempo, ele vai nos fazer lutar contra a corrupção que há no mundo, contra todo o pecado que está aqui neste mundo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender do pecado e buscar o Espírito Santo, buscar desenvolver esses frutos nas nossas vidas. João Batista ele pregava sobre isso e ele dizia assim, deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Então, os frutos demonstram o arrependimento que nós tivemos. E se arrepender é deixar para longe aquele pecado, deixar para lá. Eu não quero mais saber desse pecado e pronto, viro as costas, dou a volta, faço a conversão e não volto mais para aquele caminho. Eu sigo no caminho correto. Entende? Então, o Espírito Santo ele promove em nós esses frutos. O problema é que nós ainda estamos na presença do pecado. E aí nós precisamos entender também, aqui para essa introdução sobre a frutificação, é necessário nós entendermos que nessa frutificação nós também teremos que lutar contra o pecado. E por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vem falar do fruto do Espírito, na mesma carta, e para nós aqui o mesmo capítulo, no capítulo 5, lembrando que Paulo ele não escreveu em capítulos, ele escreveu uma carta só, mas depois, com o passar dos anos, houveram então as divisões em capítulos e depois em versículos. Mas para nós está tão perto que dá até no mesmo capítulo. No capítulo 5, Paulo ele vai nos falar sobre as obras da carne, ou seja, as obras pecaminosas. Esse termo carne é sempre para nos mostrar sobre a pecaminosidade que ainda está presente nas nossas vidas. E depois ele fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós vamos entrar mais nesse texto nos próximos estudos. Mas hoje também eu gostaria de falar desse texto aqui das obras da carne, para nós entendermos essa nossa tarefa de lutarmos contra o pecado e de buscarmos desenvolver o fruto do Espírito. Lógico que é o Espírito Santo que desenvolve em nós, mas nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nós para ter esses frutos nas nossas vidas. Então Gálatas 5,16 diz assim, por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o segredo aqui, para não satisfazermos os desejos da carne, devemos viver
no Espírito. Então devemos buscar, sim, a presença do Espírito Santo. Devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E depois, nos versículos 19 a 21, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha quanta coisa, né? E ele fala que, entre outras ainda, né? Existem outras. A lista não acaba aqui, não é uma lista fechada. Mas é interessante nós notarmos, né, que aquele que vive a nova vida, guiado pelo Espírito Santo e que está tendo o fruto do Espírito Santo na sua vida, não deve ter também as obras da carne. Deve lutar contra elas, deve se afastar delas. Pois as obras da carne pertencem àqueles que não herdarão o reino dos céus, e o fruto do Espírito pertence àqueles que herdarão o reino dos céus. Simples assim e complicado assim também. Porque se você faz apenas uma dessas ações aqui, você já pertence a esse grupo aí, né? Daqueles que não herdarão o reino dos céus. O grupo que é guiado pela carne. Então você precisa tomar muito cuidado. Às vezes a gente olha assim, né, por exemplo, imoralidade sexual. Claro, né, que eu não sou favorável a esse tipo de pecado, né? Orgias, imagina, né? Olha que coisa pesada. Tá, mas e os ciúmes? E a ira, quando você fica irado e você quer que aquele político morra, né? E as dissensões? E as facções que muitas vezes são provocadas, né? Fazendo grupinhos, dividindo amizades, dividindo igrejas. É preciso tomar muito cuidado com isso. Nós devemos lutar contra todas essas obras. Guarde essa listinha aí, né? Volte a olhar para elas. Lembrar delas, conhecer elas é uma forma de nós lutarmos contra elas. É a maneira que o Espírito Santo trabalha em nós para nós não cometermos esses pecados. Se você comete, ainda há tempo de pedir perdão ao Senhor. Ele perdoar esse pecado para você não cometer mais, para você fugir dele. E que você busque então desenvolver frutos na sua vida para glorificar a Deus. E para encerrar o nosso estudo de hoje aqui, essa nossa introdução, eu gostaria de lembrar também uma outra palavra de Cristo. Em João capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que lindo isso, né? Jesus nos dá aqui várias vantagens em nós termos esses frutos na nossa vida. Em primeiro lugar, né, nós expressamos o caráter de Cristo, né? Nós temos a mesma essência de Cristo. Nós evidenciamos que somos discípulos dele, né? Pelo fato de termos muito fruto. Nós abençoamos pessoas também com esses frutos. Nós vamos ver mais para frente nos próximos estudos, né? Como também as outras pessoas são abençoadas. Nós somos também, e as outras pessoas também, né? Todos saem ganhando com isso. E o principal de tudo é que assim nós glorificamos a Deus pelo fato de termos muitos frutos. O Pai, ele é glorificado. Olha que lindo isso. Nós vivemos para glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso. E Jesus nos mostra que o caminho para glorificar a Deus é desenvolvendo esses frutos do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que eu e você possamos olhar para tudo isso com muita atenção, com muita cautela. Talvez seja um assunto que você já ouviu várias vezes as pessoas pregarem, já participou em EBD, já viu muitos estudos, fala assim, mais uma vez vamos ouvir sobre o fruto do Espírito. Mas quem sabe o Espírito Santo quer te ensinar coisas novas dessa vez, né? A palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. Ela vai penetrando no nosso coração e a cada momento da nossa vida que nós estamos lendo, ela tem algo novo para nos ensinar. Então eu quero te motivar a permanecer conosco, firme, para nós entendermos esses frutos, essas virtudes, né? Esse fruto, na verdade, né? Um fruto só, com várias qualidades, com várias virtudes, e que eu e você possamos demonstrar, então, esse fruto nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.